porque a Polícia Federal, gente, deflagrou a Operação Híbris contra fraudes em licitações assinadas pela Prefeitura de Carapebus. E o Carlos Orador vai explicar melhor pra gente agora. E ele tem aí essas informações, inclusive com entrevista, né, Carlos? Exatamente, Ana Paula. A gente está acompanhando esse caso junto à Polícia Federal, que deflagrou hoje a Operação Híbris, que justamente investiga esse possível esquema de fraudes em licitações envolvendo os contratos da Prefeitura de Carapebus. Nessas investigações ficaram comprovadas a participação de um servidor público do município, em que ele facilitava então as licitações a grupos que também pertencem a esse esquema criminoso para que eles vencessem então os certames. Diante disso, ele receberia aí uma quantia em dinheiro, que ao longo dos anos as investigações mostraram que ultrapassam R$400 mil. Para falar um pouco mais sobre essa operação, nós convidamos o delegado Luiz Carlos Júnior, aqui da Polícia Federal, para falar um pouquinho mais sobre essa ação. Boa tarde, delegado. Muito obrigado aqui pela participação ao vivo com a gente. 6 mandados de busca e apreensão foram expedidos. Vocês conseguiram cumprir todos esses mandados? Boa tarde. Boa tarde a todos, boa tarde. Então, sim, hoje cumprimos esses 6 mandados de busca e apreensão, sendo um deles aqui em Macaé e os restantes aqui na proximidade, em uma municipalidade próxima. E o objetivo da operação é muito simples, é levantar mais elementos probatórios, né? A investigação já conta com 5 anos aí de investigação, com bastante robustez, né, de elementos de prova. Técnicas especiais de investigação foram implementadas, então há áudios, há bastante elemento aí que comprova a participação e direcionamento dessas pessoas, empresários, funcionário público, direcionando licitação e desviando o recurso público da saúde pública. E agora, as investigações, elas mostraram justamente o envolvimento, então, de uma pessoa ligada ao setor de licitações que fazia, então, facilitava aí para as licitações para esse grupo, essas empresas que também pertenciam a esse esquema, a esse grupo. Explica um pouco mais sobre. Exatamente. A investigação inicialmente apurou a participação de um funcionário que era de Carapebus. E aí, esse funcionário público veio passar a exercer suas funções também aqui em Macaé. Então, a razão disso, a gente avançou hoje com a operação de hoje, mais ainda na investigação e acabou demonstrando que o que ele fazia antes passou a fazer agora também, nessa municipalidade. Inclusive, ele foi preso em flagrante por lavagem de capital, já que havia elementos nesse sentido de que ele estava tentando ocultar, né, a clandestinidade daqueles valores obtidos, muito provavelmente em razão de propinas recebidas de empresários. Agora, um dos indícios que vocês observaram, né, uma das provas, era a movimentação financeira na conta desse suspeito, né, um valor aí que chegava a R$400 mil. Fala um pouquinho sobre esse montante. Esse valor só no ano passado, ou seja, esse montante pode ser ainda maior, muito mais expressivo, e ao longo da investigação agora, né, sob essa outra diretriz, envolvendo sim ele já enquanto funcionário público de Macaé, pode ser que a gente alcance um valor ainda mais expressivo. E como é que funcionava então esse esquema fraudulento? Ele recebia as propinas, as empresas elas já estavam ali de certa forma selecionadas para vencer a licitação, como é que funcionava o esquema? Exatamente, com os elementos angariados durante a investigação, com o apoio do Ministério Público Federal, obtivemos aí informações precisas de que empresários, pelo menos 2 empresários, tinham sido beneficiados por esse grupo criminoso. Havia o direcionamento, esses empresários pagavam propina, enfim, e acabavam se favorecendo, né? Tinham as licitações a eles direcionadas. Por exemplo, havia licitação que um ganhava, o outro ganhava, e também havia desvio de recurso público, né, em prejuízo da saúde pública e também dos cofres públicos. Agora, delegado, vocês já conseguem estimar quanto foi desviado desses contratos fraudulentos, nesse grupo, nesse esquema criminoso? Vocês já conseguiram identificar aí esse valor?
Em razão da operação hoje desvendar um novo esquema criminoso, a gente vai avançar ainda mais, né, e justamente com esse objetivo, para apurar todo o montante, né, em todas as circunstâncias ali da prática delitiva e que envolve certamente um grupo arregimentado por pelo menos 5 anos aí que dura a investigação e também a prática delitiva desses crimes. É uma importante, né, prisão, juntamente com a apreensão. Os documentos que vocês apreenderam, eles ajudam, então, a trazer, né, novos dados a respeito aí desse esquema criminoso de fraude em licitação em Carapebus e possivelmente agora em Macaé também, né? Exatamente. Outros sujeitos ali envolvidos nesse esquema criminoso certamente vão aparecer e vão ser desvendados e a investigação vai continuar nesse sentido. Delegado, muito obrigado pela participação ao vivo aqui com a gente no Balanço Geral. Bom, Ana Paula, como ele mesmo disse, as investigações elas continuam justamente porque existe a possibilidade de outros envolvidos nesse esquema. 6 mandados de busca e apreensão foram cumpridos, também resultou na prisão em flagrante de um suspeito que é apontado realmente como o facilitador nesse esquema de fraude em licitação na área da saúde na cidade de Carapebus. A gente segue acompanhando esse caso junto com a Polícia Federal, que também prossegue com as investigações, Ana Paula. Ô Carlos, rapidinho, só porque surgiu aqui uma curiosidade minha e eu sei que você já encerrou a entrevista com o delegado, agradecer ele a participação, mas eu estava pensando aqui, tem aí essa apreensão desses dados, desses números, existe a possibilidade de devolução de tudo que já foi retirado, de tudo que já foi desviado? É possível isso? Como é que o delegado pode falar sobre essa questão da devolução de tudo que eles deram baixa, né, nos municípios? Eu vou repassar sua pergunta ao delegado, delegado Luiz Carlos. Nossa apresentadora Ana Paula perguntou sobre a reposição, né, desses valores que foram subtraídos de forma ilícita pelo esquema criminoso, esquema fraudulento. Existe a possibilidade de, posteriormente, esses valores serem ressarcidos, então, ao poder público a partir, né, dessas fraudes nas licitações? O senhor pode explicar sobre isso? Claro, excelente pergunta. Boa tarde, Ana Paula. Exatamente, a perspectiva é alcançar todo o valor desviado e é essa perspectiva agora da investigação, além como apurar aí todos os demais envolvidos, né, e responsabilizados criminalmente. A bem da verdade, o maior interesse é também recuperar esses valores e possibilitar que eles sejam empregados efetivamente na saúde pública, essa população tão carente aí de saúde. Obrigado. Ana? Pois é, obrigada aí, delegado. Parabéns aí a todos pelo trabalho e que a gente tenha aí esses resultados como o delegado acabou de falar e também, né, possivelmente, vamos ter conhecimento, né, dessas pessoas que com certeza vão ser presas. Valeu, obrigada, Carlos. A gente vai seguindo aqui, qualquer novidade, a gente volta a falar porque a investigação continua.